Do servidor público, regras de transição, fórmula de cálculo de aposentadoria e também da pensão, além da cumulatividade de benefícios. Estão sendo ouvidos nesta sessão um consultor do Senado, da Casa Civil, representante do Sindifisco, do Ministério Público e também da Receita Federal. Na sequência, você acompanha as notícias da Câmara dos Deputados no Câmara é Notícia. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. Emissora da Rede Legislativa de Rádio. Câmara é Notícia. Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 9 de março. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projetos indicados pela bancada feminina. No Dia Internacional da Mulher, manifestações e homenagens também foram destaque. Comissão do Senado aprova projeto que reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Deputado formaliza pedido de mais prazo para apresentação de emendas à reforma da Previdência. Governistas são contra. Desembargadora critica a possibilidade de acordos prevalecerem sobre legislação, mas representante da indústria diz que leis trabalhistas são intervencionistas e carecem de modernização. 1h31, hora de Brasília. Boa tarde, Ana Raquel Macedo. Boa tarde, Jobé. Boa tarde também aos nossos ouvintes. E a gente lembra que está ao vivo no YouTube, em câmara.leg.br/YouTube. E a gente começa o jornal de hoje com o balanço das votações que aconteceram ontem no plenário da Câmara. Votações dedicadas ao Dia Internacional da Mulher. E por isso, vários assuntos de interesse da população feminina foram votados, como a gente acompanha na reportagem de Dini Moraes. Por acordo entre as lideranças partidárias, 13 projetos tiveram a tramitação acelerada, permitindo que sejam votados diretamente no plenário. Desses, 4 foram apreciados já nesta quarta-feira e agora seguem para o Senado. 2 tratam de amamentação. Um institui agosto como mês do aleitamento materno, para conscientizar a população sobre a importância de amamentar os bebês. Outro garante às mães que acabaram de ter neném acompanhamento e orientação para o aleitamento. O autor da proposta, deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, fala da importância da medida. Nós estamos incentivando o leite materno, que é a primeira e a maior e a melhor de todas as vacinas que o recém-nascido pode receber. Outra proposta aprovada inclui o nome de Zuzu Ângel no livro de Heróis da Pátria. A estilista mineira teve o filho assassinado durante a ditadura militar e usou a moda para protestar. Também acabou sendo vítima do regime de exceção. Por fim, teve a aprovação dos deputados a proibição do uso de algemas em grávidas, na hora do parto e logo depois do nascimento do bebê. A relatora, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, diz que isso é questão de humanidade. Não pode ter mãos e braços algemados, mesmo que esteja sob guarda policial. Então é fundamental que a gente transforme essa decisão, que hoje é um decreto, num projeto de lei para que isso vire de fato uma política ampla, geral, que garanta às mulheres o direito, no momento da maternidade, a aquecer e acolher os seus filhos. Tudo foi aprovado por consenso. A maior polêmica aconteceu quando parlamentares repercutiram o discurso do presidente da República, Michel Temer, sobre a mulher. As palavras de Temer foram criticadas pelo deputado Marco Maia, do PT gaúcho. O presidente da República, num momento como este, atribuir à mulher brasileira um papel reduzido na sociedade brasileira. Hoje as mulheres ocupam espaços de destaque no mundo e, portanto, não há nenhuma justificativa para dizer que a mulher tem como sua principal responsabilidade cuidar da economia doméstica, indo ao supermercado, fazer compras e, ao mesmo tempo, da educação única e exclusiva dos filhos, o que é tarefa e responsabilidade também dos homens. A crítica foi rebatida pela deputada Sheridan, do PSDB de Roraima. Eu também sou dona de casa, assim como sou política parlamentar e trabalho e me divido em dupla, em tripla jornada. Muito me impressiona Vossa Excelência se reportar a uma condição de inferioridade uma mulher por ela ser dona de casa. Durante
Durante todo o dia, o plenário da Câmara foi palco de discursos sobre a realidade das mulheres brasileiras. Entre os dados mais citados estão os salários mais baixos recebidos pelas mulheres e a baixa participação delas na política. Um exemplo está na própria Câmara dos Deputados. Dos 513 parlamentares, só 55 são mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. E no plenário do Senado, em uma sessão do Congresso em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, deputadas e senadoras da base governista e da oposição criticaram a reforma da Previdência. A repórter Lara Rage acompanhou. Na sessão, houve apitaço durante 1 minuto em solidariedade à greve internacional das mulheres, que ocorreu no Brasil e em mais 50 países em prol de mais direitos femininos. A deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, foi uma das que criticou a reforma da Previdência, por penalizar mais as mulheres do que os homens. A reforma iguala em 65 anos a idade prevista para a aposentadoria dos dois sexos. A deputada Benedita da Silva, do PT Carioca, criticou tanto a reforma da Previdência quanto a trabalhista, apontando a jornada dupla de trabalho das mulheres por conta dos trabalhos domésticos e a diferença salarial. Porque nós sabemos também que as mulheres negras ganham 40% menos do que os homens brancos. Se nós, mulheres como um todo, ganhamos menos que os homens, as mulheres negras ganham muito menos. Esse é o nosso 8 de março, por isso não a reforma trabalhista. Única mulher titular na Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB Carioca, apontou o risco de retrocesso no direito das mulheres no governo Michel Temer. Ela criticou, por exemplo, a retirada pelo governo do status de Ministério da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Na sessão solene, várias deputadas e senadoras também criticaram a baixa representação feminina no parlamento e pediram a aprovação de cota para mulheres no Legislativo. Foi o caso da deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá. O Brasil tem menos mulheres no Legislativo que qualquer país do Oriente Médio. 9% de representação feminina na Câmara de Deputados e 13% aqui nesta casa. Nos coloca entre os países de menor representação política feminina do mundo. É o 116º país num ranking de 190 países. Na sessão solene, 5 mulheres que contribuíram para a defesa dos direitos femininos no Brasil receberam o prêmio Berta Lutz, que está em sua 16ª edição. Foram homenageadas Denise Santiago Santos do Rosário, major da Polícia Militar da Bahia e comandante da Ronda Maria da Penha, dedicada à prevenção da violência contra a mulher, Disa Gonzaga, que após a morte do filho, criou a Fundação Tiago Moraes Gonzaga para promover ações de prevenção à violência no trânsito, Isabel Cristina de Azevedo, embaixadora do Brasil na República da Sérvia, Raimunda Luiza de Brito, professora universitária e ex-presidente do Coletivo de Mulheres Negras do Mato Grosso do Sul, e a jornalista e escritora Tati Bernardi. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Bom, e por falar em reforma da Previdência, a oposição defende mais prazo para a apresentação de emendas à proposta. Os governistas, no entanto, discordam. E quem tem outras informações é a repórter Silvia Munhato, que acompanha mais uma audiência pública da Comissão Especial que analisa o tema aqui na Câmara. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Ana. O deputado Assis Couto, do PDT do Paraná, quer mais 2 sessões de prazo para a apresentação de emendas à reforma, afirmando que a comissão ainda não recebeu do governo a metodologia de cálculo para a projeção futura dos déficits previdenciários. O prazo atual vai até 13 de março de apresentação de emendas e cada emenda precisa de 171 assinaturas. O deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, disse que essa metodologia será encaminhada na semana que vem pelo governo. Sobre a aposentadoria de servidores públicos, que é o assunto de hoje, Paulo Penteado, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, disse que o déficit da Previdência Pública da União deve cair de 1,10% do Produto Interno Bruto em 2016 para 0,43% do PIB em 2060, segundo dados do próprio governo trabalhados pela associação. Ele disse que isso é fruto de reformas já feitas em 1998 e 2003.
Delúbio da Silva, do Ministério da Fazenda, disse que a reforma acaba com aposentadorias integrais de servidores que entraram até dezembro de 2003 e que têm menos de 50 anos se homem e menos de 45 anos se mulher. Ele defendeu a redução do valor da pensão por morte e lembrou que essa era a regra vigente antes da Constituição de 88. Ana. Tá ok, então. Essa é a Silvia Munhato. Obrigada, Silvia, que está acompanhando a Comissão Especial da Reforma da Previdência, onde ainda continua a audiência pública, hoje com tema sobre a aposentadoria dos servidores públicos. 1h40, hora de Brasília. E ontem o tema da audiência na Comissão Especial foi o conceito de atividade nociva e o direito que ela dá à aposentadoria especial. O governo argumenta que é preciso mudar a legislação porque condições de trabalho não poderiam ser resolvidas pela aposentadoria. A reportagem é de Marcelo Lacher. Para o assessor jurídico da Casa Civil, Gustavo Augusto Freitas de Lima, enviado pelo governo para explicar as mudanças da reforma quanto ao agente nocivo no local de trabalho, o fundamental é separar a parte de regulação e compensação trabalhista de uma compensação na Previdência. O que não se pode ter um sistema que incentive que o trabalhador seja exposto a uma condição nociva para que ele se aposente mais cedo. Esse incentivo está equivocado. O incentivo tem que ser que o trabalhador tenha condições de saúde de trabalhar 30, 40, 50 anos com saúde. Ainda assim, o governo admite que há casos em que isso é inevitável, mas a reforma coloca uma idade mínima de aposentadoria de 55 anos mesmo nesses casos. O Brasil já teve uma idade mínima para aposentadoria especial entre 1960 e 1968, e ela era de 50 anos. Outra questão debatida foi a aposentadoria especial dos professores, que deixa de existir com a reforma. Para o professor Rodrigo Pereira de Paula, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a categoria precisa manter a atual redução de 5 anos no tempo de contribuição para a aposentadoria. O professor explica que a idade média em que os professores saem das escolas privadas tem sido 47 anos, e acima disso, conseguir trabalho fica mais difícil. Nós teremos a médio e longo prazo uma massa de professores que não terão mais mercado de trabalho, não terão acesso à previdência social e não conseguirão, com 65 anos, chegar aos 65 anos exercendo a profissão de professor. O relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, defende que não é possível dar mais aposentadorias especiais do que o estritamente necessário, porque não há recursos para ampliar benefícios. A atitude do trabalhador e do empregador no sentido de garantir a segurança do trabalho, isso não será tratado na PEC, não é objeto da PEC. A PEC está tratando de previdência. Segurança do trabalho é uma questão referente à lei ordinária, que não é absolutamente tratada aqui. A Comissão da Reforma da Previdência continua os debates e deve votar o relatório final no começo de abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. E nessa quarta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a destacar a importância da aprovação da reforma da Previdência. Para ele, a reforma vai organizar o sistema. Temos um caminho, que é reformar agora, sem cortar o salário e a aposentadoria de ninguém. A reforma proposta pelo governo não corta salário do servidor, não corta aposentadoria e não aumenta impostos para a sociedade que vive no setor privado. Como exemplo dos riscos neste momento, Maia citou o caso de Portugal, que ao fazer uma reforma da Previdência em momento de crise econômica, cortou os salários e aposentadorias de servidores e aumentou impostos para o sistema privado. Ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em palestras a partidos da base aliada, disse que não existe muito espaço para mexer nas regras de transição propostas na reforma, nem na questão da igualdade entre homens e mulheres. E segundo Meirelles, para compensar uma idade mínima menor para mulheres de, por exemplo, 60 anos, o homem teria que se aposentar aos 71 anos ou mais. 1h43. Em debate hoje pela manhã, na Comissão Especial da Reforma Trabalhista, uma desembargadora criticou a possibilidade de acordos prevalecerem sobre a legislação. Mas um representante da indústria rebateu e disse que as leis trabalhistas são intervencionistas e carecem de modernização. Quem acompanhou essa audiência pública encerrada há pouco foi a repórter Lara Raj, que está ao vivo conosco. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Ana. É isso mesmo, a proposta de reforma trabalhista continua dividindo opiniões. Na audiência de hoje, na comissão especial que analisa o tema, a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Vólia Cassar, criticou a previsão
contida no texto de que acordos entre patrões e empregados prevaleçam sobre a legislação trabalhista. Para ela, isso é complicado no atual regime sindical existente no Brasil, em que existe apenas um sindicato de cada categoria em cada unidade territorial. Na visão da desembargadora, a prevalência dos acordos só poderia ser implementada em um modelo em que o trabalhador pudesse escolher a qual sindicato se filiar. Já o procurador regional do Trabalho do Distrito Federal, Cristiano Paixão, refutou o argumento governista de que há excesso de ações trabalhistas no Brasil e, por isso, a necessidade da reforma. Segundo o procurador, o número de processos está relacionado à alta judicialização das demandas na sociedade brasileira, em todas as áreas, e não só na trabalhista. Ele observou que 25% dos processos da Justiça do Trabalho são concluídos por acordo. O representante da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Hiroyuki Sato, discordou. Ele considera a legislação trabalhista extremamente intervencionista e detalhista e critica o fato da legislação não poder ser adequada às condições regionais, às particularidades de cada atividade econômica ou ao porte das empresas. Ele defendeu a modernização da legislação para que os empregos atuais sejam mantidos e para garantir a competitividade da indústria. Essa também foi a visão do relator da reforma, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Para ele, a proposta vai ajudar a preservar empregos e dar segurança jurídica ao empreendedor, gerando novos postos de trabalho. Outros deputados contestaram essa visão e afirmaram que as relações de trabalho vão ficar mais precárias. As discussões sobre o assunto continuam até o início de maio, quando o relator pretende apresentar seu parecer à proposta. Tá ok, então, muito obrigada, Lara. Lara, que acompanhou mais uma audiência pública na Comissão Especial da Reforma Trabalhista. E ainda dentro deste assunto, ontem dirigentes de confederações patronais também defenderam a proposta de reforma trabalhista. E quem acompanhou foi o repórter Tiago Miranda. Para o gerente de Relações Institucionais da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Damião de Moraes, a atualização da CLT e consolidação das leis do trabalho ocorre em consequência da crise do emprego e para modernizar as relações no mercado. Moraes afirmou que os sindicatos já têm maturidade suficiente ao conseguir aumentos superiores à inflação em negociações coletivas. O assessor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Cristiano Zaranza, disse que a proposta garante segurança na relação entre patrões e empregados. O grande clamor desse projeto é dar um pouco mais de dinâmica no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, e isso passa por um cenário de segurança jurídica. O representante da CNA criticou a possibilidade prevista no projeto de vantagem compensatória ao trabalhador quando houver flexibilização de algum direito previsto em lei por negociação coletiva. O representante da Confederação Nacional da Indústria, Alexandre Furlan, defendeu que o texto seja focado no fortalecimento da negociação trabalhista. O escopo do projeto, cuja base é a negociação coletiva, está bom. Eu tenho um certo receio de quando se começam a querer apresentar muitas emendas ou muitos ajustes ou muitas novas ideias, isso acabe por desnaturar por completo a estrutura desse projeto. E, portanto, eu acredito que ele deva caminhar da forma como ele está sendo colocado, que talvez ele tenha mais chances de aprovação. Pela proposta, o acordo coletivo vai prevalecer para 13 pontos específicos, entre eles plano de cargos e salários e parcelamento de férias anuais em até 3 vezes. Para o deputado Celso Maldaner, do PMDB catarinense, a proposta é tímida. Ele criticou os elevados encargos trabalhistas no Brasil, que dificultam a contratação de trabalhadores, e sugeriu o fim da Justiça do Trabalho. Já Assis Melo, do PCdoB gaúcho, disse que a Justiça do Trabalho é essencial para a defesa do trabalhador. Para Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, o projeto cria a possibilidade de redução ou revogação de direitos. Os representantes das entidades patronais participaram de audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista. Na terça-feira, a comissão ouviu as maiores centrais sindicais do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Miranda. 1h48. E como já é costume, às quintas-feiras, o plenário aprovou hoje acordos internacionais na sessão encerrada há pouco. Entre eles, um compromisso com a democracia entre países da Unasul. E quem tem mais informações ao vivo é a repórter Dini Moraes. Boa tarde, Dini.
Boa tarde, Ana. Então, o plenário hoje de manhã aprovou 2 projetos, né? Um deles é esse que você falou agora e envolve a Unasul, que é a União de Nações Sul-Americanas, um grupo de 12 países que, além do Brasil, tem Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Bom, o que é esse projeto? Ele é, na verdade, um protocolo que tem uma cláusula democrática que vai ser incorporada no texto que é considerado a Constituição da Unasul. Esse compromisso com a democracia foi assinado já pelas nações em 2010. A ideia é que o texto deixe claro que todos os países que integram a Unasul concordam com a promoção e a defesa da democracia, do Estado de Direito e suas instituições, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, e aí a gente inclui aí a liberdade de opinião e expressão. Esse projeto agora vai para análise do Senado. A outra proposta aprovada cria o Grupo Parlamentar Brasil-República Dominicana. O Brasil já tem uma diplomacia aí parlamentar com os países caribenhos, de uma forma geral, né? Mas houve um entendimento que seria necessário criar um grupo específico para a República Dominicana, porque o parlamento de lá já tem um grupo específico para o Brasil. Lembrando aí que o objetivo desses grupos parlamentares é debater as relações entre os países, né? Esse projeto já vai para promulgação aí para ter força de lei. Como tinha acordo entre os partidos, todas as votações foram rápidas e sem discussões. Ana. Tá ok, muito obrigada, Dini que acompanhou a sessão do plenário encerrada há pouco. 1h50, hora de Brasília. Você já acompanhou com a gente aqui hoje que o Dia Internacional da Mulher ontem foi mote para votações e manifestações em plenário, mas em outros espaços da Câmara a data também era lembrada. Exatamente, Jobé. Foram entregues, por exemplo, os prêmios do concurso de fotografia pelos 10 anos da Lei Maria da Penha. O repórter José Carlos Oliveira estava lá. Neste ano, as 881 fotos concorrentes trataram de empoderamento feminino e superação da violência. Seus autores foram divididos em 2 categorias: jovens de 14 a 17 anos de idade e adultos acima de 18 anos. Foram premiados os 3 primeiros colocados de cada categoria, além de 15 menções honrosas. Policial militar na cidade gaúcha de Caxias do Sul, Jackson Cardoso, de 35 anos, venceu a categoria adulta ao utilizar uma vítima real de violência doméstica para fazer a composição fotográfica que registra o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Ela mostra muito mais que um trabalho de prisão desenvolvido pela Brigada Militar, mas o trabalho de amparo, de apoio que é prestado às vítimas de violência. Foi isso que acabou mexendo com o sentimento das pessoas e acabaram elegendo minha foto em primeiro lugar entre 881 imagens. Morador de Samambaia, no Distrito Federal, Rubens Salomão, de 16 anos, venceu a categoria jovem ao mostrar as marcas da violência e do medo em uma costureira. Eu quis retratar na imagem que muitas mulheres, apesar de ser independentes, mesmo assim ainda sofrem agressões do marido e não tem receio de denunciar e acontecer alguma coisa com elas ou com o filho delas, que muitas vezes isso acontece. Já a paulistana Jennifer Nascimento, de 17 anos, ficou em terceiro lugar na mesma categoria ao homenagear a luta das Marias, das dores, do socorro e de tantos outros sofrimentos. Eu tentei demonstrar o cansaço, todas essas coisas que envolveram muitos anos de luta das mulheres, principalmente pela expressão facial. A ideia seria representar todas as Marias brasileiras que já sofreram algum tipo de violência. Eu procurei vários depoimentos na internet e a maioria delas era Maria de alguma coisa. E isso me tocou bastante, eu tentei representar isso pelas marcas no corpo. Organizadora do concurso, em parceria com o Banco Mundial, a Procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, ressaltou a importância das fotos para a superação de desafios em torno da total implementação da Lei Maria da Penha. Fotografia de mulheres reais que conseguiram superar as violências vividas e passaram a se apropriar dos seus direitos. O papel de vocês, como cidadãos e fotógrafos profissionais ou não, é essencial para a nossa luta de conscientização. Os vencedores foram premiados com troféus e a publicação das fotos em livros que serão distribuídos em museus e em feiras itinerantes do Brasil e de vários países. Para ampliar a visibilidade dos trabalhos, as fotos também serão distribuídas em 3.000 escolas brasileiras e já estão expostas na Câmara dos Deputados. Quem quiser vê-las pela internet pode acessar o site www.concursoleimariadapenha.com.br. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. 1h53, hora de Brasília. Em frente ao Congresso, na esplanada dos ministérios, milhares de mulheres de diferentes movimentos sociais se reuniram em passeata contra o machismo, a homofobia e o racismo. Na pauta de reivindicações deste 8 de março, a reforma da Previdência também foi alvo de protesto.
A reportagem é de Carla Alessandra. Segundo as mulheres, ainda há muita desigualdade no mercado de trabalho e as mulheres são a maioria dos desempregados e as que ocupam os empregos mais precários e informais. Atualmente, a maioria das mulheres se aposenta por idade e, com a reforma, essa idade passaria para 65 anos, prejudicando principalmente as mulheres mais pobres. Para Jacira da Silva, integrante da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e em torno, a reforma da Previdência proposta pelo governo atual representa um grande retrocesso. Porque nós, mulheres negras, indígenas, ciganas, quilombolas, estudantes, todas nós somos o sustentáculo dessa sociedade, né? E precisamos, o governo, o parlamento, garantir essa nossa conquista histórica. Qual é? É dos 30 anos para a aposentadoria. Por um entendimento que foi o convencimento de décadas para nós mulheres e para os homens. Já a estudante Luna Ambrose Vícios lamentou que há 160 anos as mulheres reivindicam melhores condições de trabalho e até agora não foram plenamente atendidas. Outro problema apontado pela estudante é a perpetuação da violência contra as mulheres, que só pode ser alterada com a educação. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada. É horrível você saber disso, entendeu? E só 13% dos casos são denunciados. Então eu vim aqui para dar coragem para as mulheres denunciarem, porque quanto mais elas fizerem isso, mais os estupradores, os homens que assediam em geral, eles vão, acho que dar ré, né? Pensar melhor os conceitos deles. Outra pauta levantada durante a manifestação foi a descriminalização e a legalização do aborto. Também participaram da manifestação homens e crianças. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. 1h55. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A proposta faz parte do pacote pedido pela bancada feminina e muda o Código Civil para reconhecer a união gay como entidade familiar, como informa Roberto Fragoso, da Rádio Senado. O projeto que legaliza o casamento homossexual muda o texto do Código Civil, reconhecendo como entidade familiar a união entre duas pessoas de forma pública, contínua e com o objetivo de constituir família. A autora, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, apresentou a proposta para adequar à lei a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011, que reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais. O relator, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ampliou o relatório para substituir as expressões marido e mulher e homem e mulher, onde se referem ao casamento civil e à união estável, por cônjuges, duas pessoas ou simplesmente casal. É possível notar uma percepção que vem se consolidando relativamente ao reconhecimento dos direitos que têm esses parceiros de expressar a sua autonomia de vontade no plano da orientação sexual. Este reconhecimento passa pela interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu à Constituição Federal, que a Constituição não interdita a formação da família por pessoas do mesmo sexo. O projeto também garante que a união gay poderá ser convertida em casamento civil a pedido dos companheiros ao oficial do Registro Civil, sem necessidade de celebração. O requerimento deverá ser acompanhado de declaração de que não há impedimentos para casar e indicação de qual regime de bem será adotado. Como o relatório aprovado foi um substitutivo, ou seja, uma alternativa ao projeto original, ele precisa passar por um turno suplementar de votação na Comissão de Constituição e Justiça. Nessa etapa, se não forem oferecidas novas sugestões até a próxima reunião, o relatório é adotado sem uma nova votação. A decisão da CCJ é terminativa, por isso, quando a análise for concluída, a proposta pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Ela só será votada no plenário do Senado se houver recurso assinado por 9 senadores. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. 1h57, hora de Brasília. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, lançou nesta semana aqui na Câmara dos Deputados a Agenda Político-Institucional para 2017. A agenda traz o ponto de vista da JUF sobre propostas em tramitação no Congresso ou ações em andamento em outros órgãos do Judiciário, como questões que aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal. A repórter Mônica Tati tem as informações. Entre as proposições em tramitação na Casa, o presidente da instituição, Roberto Veloso, destaca o projeto que trata do abuso de autoridade. O juiz explicou que a associação se posicionou contra o texto proposto pelo Senado Federal. Já a proposta, que altera a contagem de prazos nos juizados especiais,
tem o apoio da associação. Roberto Veloso também destacou o lançamento de uma cartilha que detalha o posicionamento da AJUF em relação a cada ponto do projeto que trata das medidas contra a corrupção. Nós também estamos dizendo quais são as medidas que nós somos a favor e quais são as medidas que nós somos contrários. Ou seja, nós mostramos também para os deputados e para os senadores que a AJUF ela tem uma posição e essa posição ela nem todas as vezes ela fecha com a posição do Ministério Público. Nós trabalhamos juntos, mas a AJUF tem uma posição e o Ministério Público Federal tem a sua. Para o deputado Lincoln Portela, do PRB Mineiro, é importante lançar a agenda dentro da Câmara, porque isso aproxima os juízes federais do Legislativo. Há muito tempo, a AJUF vem realizando um trabalho importantíssimo aqui. Inclusive, diga-se de passagem, o primeiro projeto aprovado pela Comissão de Legislação Participativa foi exatamente uma propositura da própria AJUF, que foi a proteção dos juízes e a proteção da magistratura brasileira. Então, esse envolvimento e esse relacionamento que a AJUF tem, por certo, trará diversos desdobramentos para a magistratura brasileira, também para o Ministério Público, porque eles andam sempre atrelados. Isso é muito importante para que o espaço democrático aqui possa ser realmente democrático. Na opinião de Lincoln Portela, essa participação garante a ampliação da democracia. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. 1h59, hora de Brasília. Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Jober Carvalho. Edição e apresentação de Ana Raquel Macedo. Trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Diretora executiva da Secretaria de Comunicação, Gisele Rodrigues. Secretário de Comunicação, deputado José Priante. Você pode acompanhar o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários, às 9h30 da manhã, ou às 9 da manhã, melhor dizendo, à 1h30 da tarde, também às 9 da noite. Mas você também pode nos ver e nos ouvir pelo canal da Câmara no YouTube. O endereço é câmara.leg.br/YouTube. Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Uma ótima tarde. Tchau. Câmara é notícia. ZYC 488 96.